como desbloquear o maior poder que você tem. Como assim? Que poder é esse? No vídeo de hoje eu quero te falar sobre algo que nós vamos aprofundar com algumas dinâmicas, algumas reflexões sobre esse tema e que tem feito a diferença nos meus atendimentos. Quando a gente entra ou mergulha nesse tema, nesse assunto, faz uma diferença brutal na vida das pessoas. Por isso que eu acredito que quando você toma consciência do que realmente é esse poder que você carrega, muita coisa boa se manifesta, a gente de fato se entrega mais para a vida e a gente sente que a gente está conectado ao todo. Já já eu vou falar o que é, mas antes de a gente entrar e mergulhar mais fundo nessa consciência, eu quero fazer uma dinâmica com você. Para isso, eu separei aqui 2 bonequinhos, que são só representações, tá? Então não precisa se preocupar muito com o sexo de cada um, eu só peguei aleatoriamente aqui pra gente fazer a dinâmica. Esse aqui eu não vou dizer o que ele é ainda, tá? Ele vai ficar oculto por hora. E essa bonequinha aqui representa você. Você olhando pra cá. Respira fundo. Não precisa fechar os olhos, porque é para você olhar os 2 representantes e sentir qual é a informação que está pairando aqui. Mesmo que seja através de um vídeo, a gente consegue se conectar, tá? Então, respira fundo, olha para o representante que representa você e sente o que esse representante aqui, do vestidinho laranja, sente com relação a este aqui. Como que você se sente, o que você sente, que informação que vem neste momento, quando esse representante olha para cá. Quais sensações você tem, que palavra que vem. Guarda essa informação que chegou e agora nós vamos fazer o contrário. Sinta o que este representante aqui percebe e sente com relação a você, a este aqui. Como que ele se sente quando te olha? O que ele percebe, o que ele sente, como ele se sente, quais são as sensações que você tem quando este representante olha para cá. Até me deu vontade de virar eles antes de revelar o que você ainda não sabe que representa aqui, tá? Então, este aqui representou você e este aqui representou algo que é o tema de hoje. A nossa espiritualidade, a sua espiritualidade. Como anda a sua espiritualidade? E acredite, nós temos uma partezinha do nosso corpo que nos conecta a este tema. Nós temos uma glândula, a glândula pineal, que fica mais ou menos, se a gente for parar para pensar, no meio aqui da cabeça, no topo da cabeça, e mais ou menos no meio, entre os 2 olhos aqui, no centro da testa. Se a gente traçar uma linha entre esses 2 pontos, a gente chega mais ou menos onde fica a nossa pineal. E o que é a glândula pineal? Eu anotei algumas curiosidades que eu fui buscar e que eu venho estudando sobre o assunto. Tem um capítulo inteiro nesse livro aqui do Joe Dispenza, que ele fala sobre a glândula pineal também, e aí eu sublinhei algumas partezinhas que eu quero trazer para você, para a gente ter essa consciência de que o que nós buscamos fora já está dentro de nós. Portanto, quando a gente fala sobre o tema espiritualidade, parece que a gente só vai encontrar a espiritualidade dentro das religiões, porque por muito tempo nós fomos condicionados a isso. Nossos antepassados buscavam Deus na religião, e isso era imposto, não era nem algo opcional, era obrigado. Era como se lá atrás os nossos antepassados tivessem que frequentar as religiões para se conectar com Deus. E hoje a gente sabe que Deus está no meio de nós. Jesus dizia, ele está no meio de nós. E o que está no meio de nós? Além de a gente falar da glândula pineal, não posso deixar de falar de outra parte essencial do nosso corpo, que é o nosso coração. O que nos liga a Deus, a consciência de algo maior, ao universo? Eu acredito que esses 2 pontos precisam ser considerados: o coração e a glândula pineal. Engraçado que todas as vezes que se pensa em Deus ou que se pensa num plano maior, num plano superior, nós temos a tendência de olhar para o alto, não é mesmo? Parece que o céu nos liga a Deus, inconscientemente. Por quê? Porque a glândula pineal está aqui, nessa região do topo da cabeça mesmo. Inclusive, ela é a glândula do 7º chakra, que é o chakra que também está ligado a essa conexão com algo maior, a Deus, a nossa espiritualidade, né? Para quem é terapeuta, para quem estuda os chakras, os campos de energia, sabe
bem do que eu tô falando, né? E o que a gente precisa para desbloquear a pineal? Em primeiro lugar, desbloquear este chakra, muitas vezes, que é muito difícil ele estar bloqueado. Geralmente, o sétimo chakra ele fica mais travado, desbloqueado, com pessoas que brigam com Deus, com pessoas que são completamente distantes dessa realidade, mas não no sentido de questionar o Deus da religião. Porque às vezes a pessoa se diz ateu porque ela questiona a religião, não Deus. Mas ela acredita num Deus, no Deus dela. E eu já cansei de receber pessoas assim no consultório. A descrença dela é com relação às imposições das religiões, as imposições dos dirigentes das religiões. Porque a religião, a gente tem que ser sincero, ela aprisiona. E ela condiciona as pessoas a pensar daquele modo, a viver daquele modo, a ser daquele modo. No momento que a gente começa a expandir a nossa consciência, a nossa tendência é desligar das religiões. É querer sair deste meio para se sentir livre, para ser quem a gente é e acreditar nas coisas que fazem sentido pra gente. Há muitos anos, desde que eu comecei no mundo das terapias, ou seja, há uns 20 anos mais ou menos, que eu não sigo religião nenhuma e eu me digo universalista, no sentido de me apropriar das coisas que são importantes para mim, do conhecimento que cada cultura, religião, filosofia pode me dar, mas eu não sigo nada. Eu não sou seguidora de nada em termos religiosos. Minha religião é Deus e a minha filosofia é fazer o bem. E é isso que eu acredito. Então eu não sigo nenhuma religião, eu não vou em cultos, eu não entro nesse contexto, porque eu sinto que se eu entrar, eu não tô sendo verdadeira comigo mesma. Porque a minha verdade e um dos meus valores maiores é a liberdade. Eu preciso me sentir livre naquilo que eu acredito. Eu não gosto de ficar aprisionada a nada. Eu gosto de ter essa autonomia. Eu tenho 2 valores para mim que são essenciais na minha vida: liberdade e autonomia. Eu preciso me sentir autônoma. A minha individualidade também é importante, sabe? Eu saber que eu tenho coisas que são minhas, que eu me aproprio e que me fazem bem. Então esses valores, eles são muito essenciais. E dentro de uma religião isso não cabe, porque vai contra alguns princípios da maioria delas. Voltando para os estudos da glândula pineal, eu gosto muito de estudar e de conhecer, eu olho alguns vídeos, já olhei vários podcasts e já estudo esse tema há um tempo com o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que é, acho que a pessoa que mais estudou. Ele é brasileiro, inclusive ele apresentou uma tese em Harvard recentemente e ele é uma pessoa que tem essa consciência, ele é um médico que traz a consciência de algo maior. É encantador ouvir ele falar, inclusive ele tem um sonho de criar cursos, de ter uma universidade que vai unir ciência, medicina com espiritualidade, porque ele acredita muito nisso. Então ele olha para os pacientes dele com um olhar totalmente diferente, com o olhar de alguém que enxerga o ser humano por trás de um órgão, por trás de um corpo físico. É muito legal assistir e ouvir ele falar, porque ele realmente sabe muito sobre o assunto. Então, eu anotei algumas curiosidades que eu acho bem legal falar sobre o tema da pineal, para a gente ter essa compreensão, como eu disse antes, de que este poder de conexão com a espiritualidade e com Deus não está fora, está dentro. Inclusive, nós temos órgãos, partes do nosso corpo que se ligam a isso, que é o seu coração e a glândula da pineal. O que a pineal é? O que ela faz? Ela é um órgão do sentido que capta informação, ou seja, é um órgão sensorial eletromagnético sensível ao campo. As sensações e as percepções que nós temos, as intuições, né? Aquelas sensações que nós temos, elas são captadas pela pineal e muitas vezes elas são sentidas aqui no coração, porque a pineal capta, ela é como se fosse uma anteninha que percebe o que está acontecendo ao redor e aí ela informa isso para o nosso corpo. Aonde a gente sente, aonde a gente percebe mais fortemente as sensações é no coração. Eu sinto isso pelo menos e é o que eu estudo sempre, né? Algumas curiosidades interessantes. O pássaro migra porque a pineal está ligada ao campo magnético da Terra. Então, para ele saber para onde ele tem que ir, é a pineal que dá esse sinal, esse comando, diríamos assim, para ele saber para onde ele tem que migrar de acordo com o campo magnético da Terra. A gravidez tem 1 ano lunar e quem capta esse tempo, essa informação, é a pineal. Ela é um intermédio entre o mundo físico e o mundo espiritual. É como se a glândula pineal tivesse uma sensibilidade magnética aos campos. Então, quando a gente está em processos terapêuticos, quando a gente está em lugares que a gente sente algumas coisas, percebe algumas coisas, a informação vem da pineal muitas vezes, né? E aí eu sinto que ela é traduzida, diríamos assim, ou melhor, a gente percebe essa informação de maneira mais profunda através do coração.
porque a intuição, ela é muito captada pelas sensações, e as sensações, elas estão no sentimento, nas emoções, ou seja, naquilo que a gente sente, e as sensações, elas estão aqui, nesta região, é aqui que a gente sente, né? No quarto e no terceiro chakra, especialmente no quarto. Todas as pineais de todos os seres olham para o mesmo ponto, que é o céu. Então, todos nós temos uma grande conexão com o céu, independente de qual ser seja que habite a Terra. Como o céu é o mesmo para todos os seres, ela equaliza através do céu, desse sinal onde todos se encontram no mesmo ponto, que é um ponto de conexão com algo maior. É como se fosse um ponto de convergência de onde tudo se organiza, onde tudo se organiza. É como se esse ecossistema se organizasse a partir da pineal que olha para o mesmo céu. O céu é quem organiza a natureza, porque conforme a lua, a posição da lua, o sol, a posição do sol, um eclipse, o que acontece no céu interfere diretamente na Terra, porque está tudo interligado. E a pineal é sensível a esse céu, que regula toda a parte rítmica. Por exemplo, como que a gente sabe e como que o nosso organismo, a inteligência do nosso organismo sabe que quando inicia um dia é hora de acordar? Quando anoitece é hora de dormir, por causa da pineal. Por exemplo, quando a gente acorda de manhã e quando a gente tem noção de que o dia começou, a pineal é quem manda essa informação para o nosso corpo e a inteligência do nosso corpo vai produzir serotonina para que o dia comece, por exemplo. Então, hormônios ligados ao prazer, ao bem-estar, a começar um dia, a se colocar em movimento, diríamos assim, vai ser produzida para que a gente comece o nosso dia. Isso quimicamente falando. E aí tem toda uma questão energética por trás disso também, que a gente sabe que o dia começa, nós estamos iniciando uma nova jornada de vida, um novo dia que começou. Durante o final do dia, o início da noite, a gente também recebe uma informação que faz o nosso corpo desacelerar. Aí o nosso metabolismo diminui, a gente vai relaxando, vai acalmando, várias partes do corpo, elas vão entrando num estado de descanso. Por quê? Porque é hora de dormir, é para se preparar para dormir. Tudo isso são informações que a pineal recebe e ela regula esse ritmo que a gente tem que dar para o nosso corpo. É como se a pineal fosse o roteador do cérebro. Não tem nenhuma glândula igual a outra, ou seja, não tem nenhuma pineal igual a outra. Todas são diferentes em cada ser. O Dr. Sérgio Felipe de Oliveira estudou inúmeras glândulas e ele nunca viu uma igual a outra, que nem digital. Cada um de nós tem uma glândula diferente. Falando sobre a glândula pineal ainda, ela contém cristais de calcita, que são feitos de cálcio, carbono e oxigênio, que devido à sua estrutura manifestam esse efeito. Como uma antena, a glândula pineal tem a capacidade de ativar eletricamente e gerar campos eletromagnéticos que sintonizam com informações. Da mesma maneira que uma antena pulsa em um ritmo ou frequência para corresponder à frequência de um sinal recebido, a glândula pineal recebe informações transportadas em campos eletromagnéticos invisíveis. Como toda frequência carrega informações, uma vez que a antena se conecta ao sinal exato do campo eletromagnético, deve haver uma maneira de converter e decodificar esse sinal em uma mensagem significativa. Então, quando a gente tem aquelas percepções, aquelas sensações, aquelas intuições fortes, aquelas mensagens que chegam, parece que alguém fala no ouvido, parece que você vê alguma coisa, é a nossa anteninha, né? A glândula pineal que capta tudo isso e vai tentando, de alguma maneira, transformar essa informação em algo que a gente possa perceber o que significa. Por isso que ela é uma glândula associada à nossa espiritualidade. Mas, Kátia, o que é a espiritualidade? Na minha opinião, a espiritualidade, como eu disse antes, não tem nada a ver com religião. Ela é o nosso estado de espírito. Ela é a nossa conexão com esse todo que permeia tudo que existe. Então é como se através da glândula pineal a gente conseguisse se sentir parte desse todo. E uma mensagem, uma informação, um pensamento, qualquer coisa que você faça aqui, ela é transmitida, levada para o todo. E o todo se comunica com a gente o tempo todo. Também, né? Parece que ficou meio redundante, mas é isso mesmo. O todo se comunica com a gente o tempo todo. E a gente também está imerso nisso a todo momento. Então, é interessante a gente ter essa consciência, essa percepção, para que possamos usufruir mais e melhor dos nossos mecanismos internos. Acho que a grande sacada desse vídeo é saber que esse poder está dentro de você e que não é fora que você vai encontrar. Existem recursos que ajudam, só que o movimento ele é interno, ele não é externo. Então, não é na leitura da Bíblia que você vai se conectar
conectar com isso. Não é indo nas missas, nos cultos ou frequentando as religiões que você vai se conectar de verdade com isso. Tudo isso pode ajudar algumas pessoas em alguns graus de consciência. Mas o que de fato vai fazer a gente voltar para essa consciência é o nosso estado de espírito. E eu anotei algumas coisas que eu venho trabalhando nos meus atendimentos para justamente fazer as pessoas se reconectarem com elas mesmas. Porque é isso que vai fazer a gente entrar fundo nessa consciência da espiritualidade. Inclusive, se você ainda não marcou as suas sessões de terapia, aproveite, porque esta semana a gente ainda liberou um desconto especial e uma condição especial para quem fizer as sessões. Se você deixar para marcar num outro momento, os valores vão ser outros e talvez você não vá ter acesso à mesma condição e os mesmos bônus no momento. Então aproveite, já fale com a minha equipe o quanto antes. Aqui embaixo tem o nosso WhatsApp para que a gente possa te passar as informações, te orientar e você possa agendar as suas sessões o quanto antes. Neste momento, a condição especial está para o meu programa terapêutico, que engloba 2 sessões pelo Zoom, mais a restauração energética, e você ainda vai receber no final do processo 4 meditações para fazer o seu movimento de neuroplasticidade, de alteração da consciência para mudança da realidade. Então, se você quiser fazer parte disso e agendar suas sessões comigo, aproveite que está numa condição mega especial. A partir da próxima semana, a gente vai alterar os valores e provavelmente não vai mais ter todos os bônus que eu tô liberando agora. Combinado? Bom, falando de casos de consultório, de consciência expandida a respeito da espiritualidade, o que eu vejo que faz as pessoas se distanciarem da espiritualidade delas? Primeiro, viver pelos outros. Sempre estar em função dos outros e não olhar para dentro. Eu já falei várias vezes nos vídeos por aqui. Muitas vezes, essa necessidade de salvar o mundo, de salvar os outros dos problemas que os outros têm, é um grito de socorro da alma. Se você tem muita vontade de ajudar as pessoas constantemente, se você sofre muito com os problemas do mundo, isso indica que você está buscando algo, mas não está encontrando. E o momento agora é de parar de buscar e de se reencontrar. Porque enquanto você estiver na busca, isso quer dizer que você não se reencontrou. E aí sempre vai ter o próximo assunto, a próxima ideia, sempre em busca de algo. Só que se eu tô buscando, isso quer dizer que eu ainda não me encontrei. Então esse reencontro com a gente mesmo e ter consciência de que eu preciso me ajudar em primeiro lugar é essencial na nossa caminhada, porque é isso que faz você se conectar direto com Deus. Quando você tá bem com você mesmo, você tá bem com Deus. Outra coisa que distancia muito a gente dessa espiritualidade, desse algo maior, é acreditar no Deus punitivo que as religiões impregnaram. Que Deus pune. Eu fiz isso de errado, eu tô pagando. Carregar culpa, carregar punição e viver no julgamento, apontando os erros e principalmente achando que você erra, que você tá errado, e aí ficar se perguntando: o que eu tô fazendo de errado? O que eu tô fazendo de errado? Isso distancia você de Deus, não aproxima. Deus é onipresente. Deus é amor puro, ele nunca vai te punir. Essa não é a frequência de Deus, pode ser a frequência de outra coisa, mas não é a de Deus. Deus, a consciência maior, o plano maior, nunca vai te punir, nunca vai fazer você pagar nada. É você que se coloca nessa condição. Se você acredita que as coisas que não dão certo na sua vida é porque você está pagando um erro, é porque você está impregnado com crenças de religião. As religiões impregnaram isso na cabeça da gente, fizeram a gente acreditar num Deus punitivo, mas esse não é o Deus real, é o Deus criado pela religião e pelo homem para aprisionar as pessoas no medo. O medo de errar faz você se distanciar de Deus. Saber que quando você sai desse julgamento extremo e quando você vive uma consciência de que, cara, tá tudo certo, eu fiz o que eu pude na condição que eu tinha, eu paro de ficar, me chicoteando e eu entro numa outra frequência de amor próprio, isso sim é a frequência de Deus. Amar quem você é, amar a vida, estar aberto para as possibilidades é a frequência de Deus. Deus não pune ninguém, Deus não tira dinheiro de ninguém, Deus não faz você perder nada, não é culpa dele. Algumas coisas na nossa vida e naquilo que nós acreditamos nos colocam nessa condição. Por isso, a importância do processo terapêutico. Porque às vezes uma tomada de consciência muda tudo, completamente. E aí você começa a vislumbrar e a viver uma nova realidade de verdade. Perder o encanto pela vida, isso também tira a nossa conexão com Deus. E é o que eu mais vejo nos meus atendimentos. As pessoas, elas entraram tanto num processo de punição e de julgamento que nada mais faz sentido. Elas não conseguem mais se encantar por aquela flor que desabrocha, por aquele pôr do sol, por aquele amanhecer, estar em família, comer uma excelente refeição. Elas não vivem mais, porque elas acham que elas estão fazendo algo errado, porque falta dinheiro, porque profissionalmente não estão felizes, porque o casamento não tá legal. E aí, como elas estão desencontradas delas mesmas, as coisas lá fora todas estão desencontradas também. E aí é um conflito gigante o tempo inteiro.
quando na verdade é só eu voltar para dentro, me reencontrar comigo, que aí eu harmonizo as relações, eu volto a me encantar pela vida, eu volto a ser grato, e isso manifesta uma nova realidade. Ficar na posição de vítima, se punindo, não tira ninguém de lugar nenhum. Vítimas não criam novas realidades, isso é fato. Mas nos colocaram nessa condição muitas vezes, então é difícil sair sozinho. Ontem mesmo eu fiz um atendimento que a pessoa é terapeuta, ela já fez muitos estudos em várias áreas, hoje ela é nossa aluna do Top Terapeuta também, e ela falou, nossa, eu fiz muitos movimentos, só que é diferente quando a gente tá com alguém que a gente confia para fazer um processo terapêutico, porque por mais que eu estivesse em paz com algumas coisas, hoje deu para ver que tinha alguns pontos que não tá tão legal assim. Ela é terapeuta, já tá atuando na área também há um tempo, mas sozinho às vezes a gente não consegue ir, adentrar aquela dor profunda, que se revela muitas vezes com alguém que não é você, porque você não tá dentro daquela história, ou melhor, o terapeuta não está dentro daquela história. Então fica fácil, teoricamente, para aquele terapeuta poder te orientar na sua caminhada. Agora, perceba bem se o terapeuta que você vai fazer as suas sessões realmente tem para dar aquilo que você busca, tá? Só fique atento a isso, porque quando a gente faz as consultas, faz o processo terapêutico, a gente está entrando no campo daquele terapeuta e aquele terapeuta entrando no nosso campo. E isso é uma das coisas que eu prezo muito nos meus treinamentos e que eu ensino os meus alunos a ter um cuidado especial para isso. A gente tem que estar em frequências legais para poder orientar outras pessoas, os nossos clientes. E aí eu te pergunto, quem é Deus para você? O meu Deus, ele não é um Deus que está em algum lugar, numa religião, não é alguém que vai me fazer encontrar com Deus, nada disso. Eu sei que Deus está dentro de mim. Quando eu acordo de manhã, agradecendo pelo meu dia, eu sei que eu estou me conectando com Deus. Quando eu sinto os meus pés tocarem o chão, quando eu levanto da cama, Deus está ali comigo. Quando eu vou escovar os meus dentes, Deus está ali. Quando eu medito, Deus está ali. Então, assim, eu não preciso ir em algum lugar, lembrar que Deus existe. Eu lembro de Deus toda hora, a todo momento, porque Ele está dentro de mim, no meio de nós. E quanto mais a gente se conecta com o poder do coração, aliado ao poder da pineal, mais a gente entra numa consciência que nos conecta ao todo e ao poder de criação. Por isso que unir coração com mente é o que vai fazer com que a gente consiga manifestar uma nova realidade. E inclusive, né, só uma curiosidade rápida aqui, o cérebro ele precisa de muita circulação, ele irriga muito. Quem é que coordena a circulação do nosso corpo? O coração. Sem o coração, a circulação no corpo não se move e não irriga as partes que são importantes. Então, veja, não dá para você só ficar com a mente. Não está só da mente o seu poder. Eu diria até que o poder maior está no coração, que aliado à mente, torna você alguém muito poderoso. Então, se você gostou desse vídeo, dessas curiosidades, já compartilha com aquela pessoa que de repente está precisando de uma orientação, de alguma clareza com relação a si mesma, a sua espiritualidade. E se você ainda não agendou essas sessões de terapia comigo, já pega aqui o nosso contato, fala com a gente o quanto antes para aproveitar a condição especial da semana. Combinado? Um beijo, até a próxima, tchau, tchau.